Boa noite oficialmente, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, com a graça de Deus, nosso estudo abençoado, pessoal da internet, vocês aqui. Vou até mostrar o pessoal aqui que está aqui presencial. Não sei se vai... Ah, lá no cantinho, lá, ó. Lá no cantinho, o Lauro está aqui presencial, pessoal. Ele que sempre participou online, está aqui com a gente hoje. Olha que beleza. Manda ele levantar e se apresentar pessoalmente para todo mundo. Deu tchau lá, ó. É por isso que deu problema no som. Ele falou que é por isso que deu problema no som. Ah, porque ele veio, né? Não é não, de jeito nenhum. Que bom que ele veio. Deixa eu voltar a câmera aqui para a gente iniciar, então. Convido vocês, então, a partir de agora, trazer o pensamento para o momento presente. Esquece agora problema de casa, problema de trabalho, conta para pagar, larga isso para lá. Agora, foque a sua mente somente no momento presente, no aqui, no agora, você com você. Busque uma respiração mais tranquila, mais profunda, enchendo seu peito de ar e soltando. Respire tranquilo e profundamente. Isso. A respiração é muito importante no processo dessa conexão que a gente vai fazer agora, né? Então, respire e a gente vai começar agora a fazer o nosso relaxamento. Procure relaxar seu corpo agora, iniciando pelos seus pés. Você vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas, relaxando os seus joelhos, suas coxas, seu quadril. Relaxa. Relaxe cada parte do seu corpo, seu abdômen, relaxe o seu peito. Procure relaxar toda a extensão da sua coluna agora, cada vértebra da sua coluna. Isso. Relaxe. Relaxe os seus ombros. Relaxe seus braços, suas mãos. Relaxe o seu pescoço, sua nuca. Relaxe toda a extensão do seu rosto, seus lábios, seus olhos e pálpebras. Relaxe suas sobrancelhas, sua testa, seu couro cabeludo, toda a sua cabeça. Talvez um leve movimento com a cabeça de um lado para o outro te ajude a relaxar um pouco mais. Isso. Relaxe. E assim, com o seu corpo mais relaxado, mais tranquilo, mais leve, permite que a sua mente fique mais serena, mais tranquila também, mais leve. E a sua mente mais serena, mais tranquila, te ajuda você a se conectar a si mesmo, a si mesmo. Você se conecta a você agora, a sua essência que é divina. E nessa conexão que você faz consigo mesmo, consigo mesma, talvez você consiga visualizar lá no seu íntimo, lá dentro de você, no fundo da sua alma, no fundo do seu coração, uma pequena chama ou um ponto de luz que tem a característica e a cor que mais lhe agradam. Visualize essa sua luz interior agora. E então, em contato com a sua essência, que é essa sua luz, te convido agora a agradecer. Agradecer por mais um dia.
que você teve a oportunidade de experimentar, vivenciar. Agradeça por tudo de bom que Deus tem lhe permitido viver, tudo de bom que você tem, pela sua saúde, pelo teto que te abriga, pelo pão que te alimenta todos os dias, pela presença das pessoas que lhe são caras, que você ama, que ainda estão aí do seu lado, convivendo com você, pela sua saúde. Enfim, agradeça por todas as bênçãos que Deus lhe permite viver, experimentar todos os dias. Porque a gratidão é uma ferramenta, é um combustível que faz com que essa sua luz interior possa crescer ainda mais. Ela vai crescendo, expandindo. Quanto mais você vai agradecendo, mais essa luz vai aumentando, crescendo, expandindo, até que ela envolva todo o seu corpo. Então, a sua luz ilumina você mesmo, você mesma. Um processo de autoiluminação. Você se autoilumina agora. Mas você continua agradecendo. E agradecendo, você faz com que essa sua luz aumente ainda mais. Ultrapassando os limites do seu próprio corpo, ela vai crescendo ainda mais, até que ela envolva todo o ambiente em que você se encontra. Você ilumina tudo o que está à sua volta. Essa luz irradia de você em todas as direções, como se você fosse uma pequena estrela que ilumina tudo o que está ao seu redor. E essa sua luz irradiando de você, ela se conecta, se liga à luz de cada um de nós aqui presentes nessa reunião hoje. Não importa se seja presencialmente, virtualmente ou espiritualmente. Nós vamos nos conectando uns aos outros agora, através das nossas próprias luzes, formando assim uma linda corrente de luz. E essa corrente de luz também nos conecta à espiritualidade superior que está aqui presente, responsável por esse estudo de hoje, por esse encontro de hoje. E através deles, esses amigos queridos, nós também nos conectamos ao nosso grande mestre e amigo Jesus. Porque ele disse que onde estivessem 2 ou mais pessoas em seu nome, ali ele estaria. E nós agora nos conectamos a ele. E nos conectando a ele, recebemos dele todo o amor infinito que ele é capaz de nos proporcionar, de emanar para cada um de nós através dessa corrente de luz. Como se ele estivesse abraçando cada um de nós. Receba esse abraço de Jesus agora. E perceba o quanto de plenitude começa a tomar conta de você, de bem-estar, de paz. O quanto esse amor dele começa a te preencher agora. Então, uma vontade de agradecer ainda mais por esse momento sublime. E para isso, para agradecermos ainda mais, nós oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos todo o mal, que assim seja. E assim agora, aos poucos você vai retornando para o seu corpo, percebendo o seu corpo, mantendo essa respiração profunda e tranquila.
tranquila, enchendo o peito de ar, soltando. Você vai se reconectando ao seu corpo agora, percebendo seus braços, percebendo suas pernas. E voltando para o seu corpo, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Estamos conectados agora, prontos para começar nosso estudo de hoje. E nessa conexão que a gente faz, conectados uns aos outros, com a espiritualidade, a gente vai retomar o nosso estudo do Evangelho. Né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos retomar aqui para o Evangelho. Estamos no capítulo, gente, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? E para a gente entrar mais ou menos na linha de pensamento que a gente estava estudando semana passada, né? Estamos no discorrer do item 11 desse capítulo, para quem gosta de acompanhar aí. Então, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, item 11. Nós estamos lá na frente, dentro desse item. Hoje a gente vai fazer a leitura, deixa eu ver aqui, do 10º parágrafo. Isso mesmo, hoje vamos fazer a leitura do 10º parágrafo desse item. Então, antes de fazer a leitura, só para a gente lembrar o que a gente estava falando, estudando, né? Esse item, ele tem o subtítulo de O Orgulho e a Humildade, Instruções dos Espíritos. O Orgulho e a Humildade. Ele vai fazendo, então, uma explicação, um paralelo entre essas duas, vou chamar de duas forças, antagônicas entre si. Ou seja, uma é o contrário da outra, o orgulho e a humildade. Na qual, no primeiro momento, a gente falou um pouco sobre a humildade, o quanto é importante desenvolver essa virtude em nós, porque como uma é o contrário da outra, é como se fosse assim, a doença e o remédio, a doença e a cura, o veneno e o antídoto. Todas as vezes que a gente tem e a gente percebe uma imperfeição moral, uma imperfeição, entre aspas, defeito que a gente tem, é só a gente trabalhar o que é o contrário daquilo dentro de nós, que a gente vai corrigir esse defeito, essa imperfeição ou essa vicissitude. Aqui, é claro, eu estou falando de imperfeições morais, né? Que o nosso grande desafio hoje da humanidade é trabalhar as suas questões morais. Né? Moral, quando a gente fala moral, antigamente tinha uma ideia vulgar de moralismo que estava muito ligada ao orgulho. Impressionante, né? O moralismo antigamente era ligado ao orgulho, ligado a pessoa ser, além de ter uma conduta reta, mas ela ser melhor que as outras pessoas. Não tem nada a ver com isso. Moralidade tem a ver com as nossas qualidades da alma, com as virtudes da alma. Moralidade tem a ver com compaixão, tem a ver com compreensão, tem a ver com perdão, com humildade, com caridade, com fé. Todas essas qualidades são qualidades morais, que nos tornam seres humanos melhores a cada dia. Né? Então, cada vez que nós encontramos alguma imperfeição na nossa personalidade, né, nessa questão moral da nossa vida, é trabalhando o que existe de contrário dessa imperfeição que a gente vai encontrar a cura.
É igual a gente está falando aqui, do orgulho e da humildade. Então, se eu sou uma pessoa orgulhosa, quem é o orgulhoso? O orgulhoso é aquele que se vê acima das outras pessoas. O orgulhoso é aquele que acha que é melhor que as outras pessoas, que é superior às outras pessoas. Então, quando você pega o orgulho, ele vai trazendo de rebote, de tabela, de consequência, várias outras imperfeições com ele. Arrogância, vaidade, incompreensão, e por aí vai. A lista é intolerância, né? Petulância. Acaba que também traz o egoísmo, vem junto. Então, assim, o Evangelho fala as duas maiores chagas da humanidade, as duas maiores imperfeições, as maiores doenças da humanidade, doenças morais, são o orgulho e o egoísmo. Mas o orgulho, ele é pior ainda. O orgulho é pior porque ele se camufla. E a pessoa, muitas vezes, a gente falou sobre isso a semana passada, né? Muitas vezes, quando a pessoa está diante de um comportamento orgulhoso, ela não se vê como uma pessoa orgulhosa. Muito pelo contrário, ela se acha muito humilde. Quando a pessoa fala assim, eu sou humilde, já é sinal de orgulho. Só dela falar isso, já é um sinalzinho de orgulho ali. Por quê? O orgulho, muitas vezes, ele se camufla e a pessoa não percebe que ela é orgulhosa. E todos nós temos uma pontinha, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas temos um baldinho ali de orgulho. Cada um carrega esse baldinho. Uns têm um baldinho pequenininho, outros têm um balde bem grande, outros têm um tambor, outros têm uma caixa d'água. Bem cheia. Então, ele é o pior de todas as imperfeições, porque ele traz todas essas consequências, outras vicissitudes morais, e ele também se camufla. A pessoa, muitas vezes, não se vê orgulhosa. Ela tem atitudes de um orgulhoso, ela é vaidosa, muitas vezes é arrogante, intolerante, e ela não percebe que essa intolerância, essa arrogância, essa impaciência para com o próximo, nasce desse orgulho que ela tem, que ela não enxerga que ela tem. Por isso ele é o mais perigoso, o mais ardiloso, é o pior de todos os defeitos. Defeitos morais. Tá? Ele sempre acha que está certo, né? Isso. A pessoa é a dona da verdade. A pessoa que conversa com você e ela é a dona da verdade, a dona da razão, o orgulho ali está dominando. E ela pode estar num processo de fascinação. E a fascinação traz obsessão. É um tipo de obsessão. Então, é muito perigoso o orgulho. Uma situação vai puxando outra. Vai puxando. É um dominó. Cai uma pecinha, vai cair nas outras. Vai puxando as outras. Então, obviamente, se eu estou percebendo, se alguém me fala e eu começo a enxergar que eu estou diante de uma dessas vicissitudes morais, o que eu preciso fazer? Trabalhar o que é contrário a ela. Quanto ao orgulho, eu preciso trabalhar a humildade. Só que não é fácil, né, gente? Trabalhar a humildade não é tarefa para qualquer um. Não. É uma tarefa para os fortes, para os obstinados. Porque o orgulhoso, ele gosta de pisar, né? Danadinho. Ele fala coisa que machuca. Sim. Ele não se preocupa com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai sentir. O importante para ele é ser o dono da razão. Dominar a verdade absoluta. Estar sempre certo. Se ver sempre maior, melhor, superior que o outro. Então, azar do outro. Eu que sei, eu que sou o dono da verdade. E aí, quando a gente fala assim, trabalhar a humildade, não é uma coisa simples. Para nós, que ainda somos da quinta série, da quinta série evolutiva do espírito, né? Porque ainda nós estamos na adolescência espiritual, se é que podemos chamar de adolescentes. Nós estamos muito no início da nossa evolução espiritual ainda.
Então, para nós, essas imperfeições são muito fortes nas nossas personalidades. E lidar com elas não é uma tarefa fácil, porque nós temos muito que crescer, o que amadurecer para lidar com cada uma dessas imperfeições. O melindroso, ele é orgulhoso? Sim, Porque tem que pessoa, qualquer coisinha fica melindrando. o melindre nasce do orgulho, filho do orgulho. Por quê? O que é o melindre? É quando você não aceita o feedback. Não aceita quando a pessoa te dá um feedback de algo que você fez. Ou seja, ela te fala sobre algum comportamento, alguma atitude que você teve. Talvez para te mostrar que talvez não seja aquele o melhor caminho para você. E nem sempre as críticas são destrutivas. Porque às vezes a pessoa fala, é uma crítica construtiva, é para o seu bem, é para te ajudar a você melhorar. O melindroso, como ele acha que ele é perfeito, aí a pessoa fala algo que ele pode ter feito de errado, ele não aceita. Porque o orgulho não deixa ele enxergar o erro dele. Aí ele não aceita. Como ele não aceita, ele melindra. Aí ele fala que a pessoa é contra ele, que a pessoa quer prejudicar ele, briga, dá chilique. É perseguindo. Sabe os chiliquentos? Igual criança que dá chilique, dá birra. Tem muito adulto que é igual criança, gente. Dá birra, dá chilique. Briga por qualquer coisa que você fala para a pessoa. Às vezes você fala A, ela entende A, B, C, D, até o Z. E acha que você falou até a encarnação dela, da última geração dela. Acha que você está indo no lado pessoal e às vezes você só está demonstrando uma atitude. E você não está falando dela, da atitude que ela tomou, que talvez não seja uma das melhores. E a pessoa já aí briga, aí cria inimizade, aí fica remoendo, aí traz pro remorso, para a mágoa, né? Pro ressentimento, e gera um ressentimento, às vezes, desnecessário, porque a pessoa, às vezes, estava só tentando ajudar. Mágoa, né? Alguém levantou a mão? Eu escutei um barulhinho aqui na internet. Alguém de vocês levantou a mão? Não? Ah, Cláudio. Pode falar, Cláudio. Eu vou ter que sair. Um abraço, meu amigo. Tá bom? Desculpa aí. Certo, meu irmão. Se der para Vem trabalhar amanhã. aí, tá? Boa noite. Valeu. Até Todo mais. mundo. Então, a pessoa não enxerga e não aceita que ela tem defeito, que ela pode estar errada. Então, é o orgulho que está falando. Vaidade é filha do orgulho. Né? Se acha superior demais, seja na beleza física, seja nas condições materiais, em qualquer situação. Que ela se acha demais. Ah, eu sou o cara. Nossa, eu sou tudo de melhor. Imagina. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado com elogios. Eu vou lá pingar o colírio. Tá. Muito cuidado com elogios. Porque o orgulhoso adora um elogio. É um banquete para ele. Um banquete. Ele faz alguma coisa, às vezes ele nem faz para ajudar alguém. Ele faz só para receber o elogio. E se ninguém fala nada, e aí, o que você achou? Esperando a pessoa devolver o elogio. E aí, quando ele recebe o elogio, o que ele faz? Eu sou o cara mesmo, eu sei que eu estou arrebentando. Essa forma de receber um elogio é fatal. É uma derrocada. Porque quando a pessoa se vê nessa situação, ela acha que ela está arrebentando, que ela está sendo o melhor, que ela está sendo... Ela para de querer aprender. Ah, eu já sei tudo, não preciso estudar mais, não preciso aprender mais. Sobre esse assunto, eu sou o cara, ninguém é melhor que eu. Então a pessoa para, só que o mundo não para de evoluir. Ou para, gente? O mundo está evoluindo e cada vez mais rápido. Então, quando a pessoa decide parar de evoluir pelo orgulho, ela começa a ficar para trás.
Aí ela, que era vista como uma pessoa de sucesso, uma pessoa que sabia o que estava fazendo, que sabia sobre determinada área, determinado assunto, que é admirada naquilo, ela passa a ser descartada, porque ela deixou de evoluir, de acompanhar a evolução por orgulho. O próprio orgulho derruba a pessoa. O próprio orgulho. Então, quando você recebe um elogio, quando vem um elogio para você, se você recebe esse elogio dessa forma, achando que você é o melhor de todos, você está arrebentando, cuidado. Já vou deixar a senhora falar, generosa, só concluir o raciocínio aqui, tá? Cuidado com o elogio, gente. Muito cuidado, porque o elogio é o alimento do orgulho. Mas tem um jeito bom de você receber elogio. E qual é a melhor forma de receber elogio? É você trazer o elogio entendendo que isso que você está recebendo é um sinal de que você está no caminho. O elogio como fonte de motivação para você continuar se empenhando ainda mais e fazendo ainda melhor. Receber elogio assim, nossa, que legal, o pessoal gostou. Então eu estou no caminho, vou continuar estudando, vou continuar me dedicando e vou fazer ainda melhor. Aí sim, essa é uma forma legal de você trabalhar o elogio. Essa é uma forma inteligente de você trabalhar o elogio, impedindo que o elogio fique alimentando o seu orgulho. Fala, dona Generosa. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. No livro Há 2000 anos, está muito alto, não está, não? Não. No livro Há 2000 anos, quando Públio Lentz se encontrou com Jesus, que ele foi pedir a cura para sua filha Flávia, ele encontrou com Jesus. Quando seus olhares se encontraram, ele caiu de joelhos e Jesus conversou com ele. Se você trocar César pelo cristianismo, você vai deixar de sofrer 2000 anos. Aí o orgulho dele falou mais alto. Quando ele conversou com Jesus, ele levantou, sacudiu a toga, foi embora e disse: nossa, quase que esse homem conseguiu me convencer. E aí o orgulho, ele mesmo fala que o orgulho foi muito grande. E ele levou 2000 anos para se redimir. Obrigada. Excelente, dona Generosa, a senhora lembrar disso. E o interessante, gente, o livro chama Há 2000 anos, para quem não conhece o livro. Ele, nesse momento que ele se encontra com Jesus, só complementando o que a dona Generosa colocou, ele não consegue falar uma palavra. Quando ele se vê diante de Jesus, ele se ajoelha, ele só chora. E Jesus vai falando quem é ele, vai falando que ele foi procurar Jesus para curar a filha dele que tinha lepra. Então, ele foi pedir ajuda por causa da esposa dele, que já estava, mesmo sendo uma romana, ele era senador romano, ela, por influência de uma empregada, ela se tornou cristã. E ela pediu de todas as formas, implorou, suplicou para que ele fosse procurar Jesus, porque era o único recurso que eles tinham. Eles tinham tentado de tudo e a menina estava para morrer. E ele aceitou, foi procurar Jesus por causa da filha. Quando Jesus falou com ele, ele só chorava, ele se emocionou muito, mas o orgulho o impediu de seguir o caminho do Cristo. E ele teve muitas, muitas provações depois disso. Muitas. Assim, o livro é lindo, vale muito a pena. Se alguém tiver interesse de ler, chama Há 2000 anos. Então, o orgulho é realmente esse grande obstáculo no nosso caminho da evolução. Então, coisas que alimentam o orgulho, a gente tem que fugir delas, igual eu estava dizendo do elogio. Mas e como que eu trabalho a humildade?
Como a gente já falou também aqui, humildade não é se colocar abaixo de ninguém. Ser humilde não é ser menos, achar que você é menos, que você é incapaz, que você é inferior às outras pessoas. De jeito nenhum. Ser humilde é saber que você é igual às outras pessoas. E que as outras pessoas são iguais a você. Elas também têm defeitos e elas têm qualidades. Assim como você tem defeitos, você tem qualidades. E que a gente sempre pode aprender com qualquer pessoa, com qualquer situação que esteja à nossa volta. Fala. Todos os dias, a gente tem que tentar também colocar o ego, pelo ego com os ensinamentos de Jesus, e vemos que cada reencarnação nós viemos para ensinar e ainda mais aprender, que todos nós, por expiações passadas, temos que aprender, principalmente aqueles que mais, por ignorância, não dando aquele valor a princípio. Nós vemos também que, tanto a doutrina espírita, Sócrates, que era um dos maiores sábios, ele mesmo falava que a sabedoria dele, a sapiência, vinha do mentor dele, que era o Daemon, e ele mesmo consultava com o oráculo de Delfos, ou seja, e ele falou, só sei que nada sei. Então, quanto mais humilde, mais nós seremos elevados. Exatamente. Quanto mais humildes, mais seremos elevados. Teve uma passagem também de Jesus, que eu esqueci quem é que estava conversando com ele. Falou, você é bom. Ele falou, por que me chama de bom? Bom é o Pai que está no céu. Você viu? Então ele não ficou orgulhoso de falar, ai, eu sou bom. Eu sou bom. Ele falou, por que me chama de bom? Bom é o Pai que está no céu. Soberanamente. Porque quando os outros falam, ai, você é boa, eu falo, ai, que é isso? A gente fica toda, né? Como diz, né? Aquele assim, imagina, mas por dentro está assim, sou mesmo. Lara Dias levantou a mão, pode falar. É o Jorge. Fala, Jorge. Hoje ficou no login da minha menina aqui. Orgulho e egoísmo, né? São duas chagas da humanidade. A gente, tantas dissensões, tantas famílias destruídas, tantas amizades que se perdem, porque as pessoas às vezes não sabem pedir perdão, não sabem baixar a cabeça e falar me desculpe, né? Não sabem, às vezes, dar um passo atrás, né? Para poder reconstruir, mas é aquilo que a gente está falando, a construção disso vai vir com a reforma íntima, né, Wellington? Vai vir com a busca do autoconhecimento, entender os nossos limites, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu preciso aceitar, o que eu preciso entender, e, principalmente, né, colocar isso em comparação com a moral do Cristo, com a moral que Cristo trouxe para nós, com os ensinamentos dele. Aí são os ensinamentos morais que você estava falando, né? Até onde eu vou praticar o meu amor ao próximo? Até onde eu vou deixar o orgulho me dominar e fazer com que eu sofra, pura e simplesmente porque eu não posso aceitar que eu sou filho de Deus, né? Sou irmão de Jesus e preciso viver como eles para alcançar a minha felicidade. Não é isso? Exatamente. Exatamente, meu irmão. Isso mesmo. Trabalhar essas virtudes morais para combater as vicissitudes morais, né? E só para fechar essa ideia do que a gente está falando, que estudou semana passada, e vem estudando esse capítulo, a gente falou também como começar a trabalhar a humildade. Porque é bonito, né? Seja humilde. Pare de se ver melhor que os outros. Isso, na teoria, é maravilhoso, mas na prática, como fazer isso? Como eu me policiar, me vigiar, para que eu não me veja melhor que alguém? A gente pode dar um primeiro passo. E qual seria esse primeiro passo? Uma dica muito legal que veio para nós da espiritualidade é a seguinte: comece a parar de julgar. Se você começar a se policiar quanto ao julgamento, você já está começando a trabalhar a sua humildade. Porque todas as vezes que você julga uma pessoa, é porque você, naquela situação, você se vê melhor que ela. Nossa, fulano está falando mal dos outros. Mas eu não estou falando mal dela. Percebe? Nossa, olha lá, fulano está toda metida com carro novo. A invejinha. Tá vendo? Então, assim, quando eu
começo a parar de julgar o outro, trabalhando em mim uma virtude chamada indulgência. Esse barulhinho é da caixa, tá, gente? Relaxa. Então, quando eu começo a parar de julgar as pessoas, eu já estou começando a trabalhar em humildade. É o primeiro passo. Gente, se você começar a prestar atenção no quanto você está julgando, quando você julga os outros, quando você aponta dedo no dia a dia, você vai se assustar. E você vai ver que é muito mais difícil do que parece parar de julgar. Porque, assim, a hora que a pessoa faz aula, a primeira coisa, você aponta o dedo. Primeira coisa. Então, o primeiro passo para trabalhar a humildade. Vou trabalhar minha indulgência, parar de julgar. E depois, como eu continuo esse processo? Saber que eu sempre tenho algo a aprender. Ouvir mais do que falar. Eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Usar nessa proporção. Ouvir mais do que falar. Porque quando eu ouço mais, eu compreendo. Eu tenho a chance de compreender o outro. Entendendo que eu sempre posso aprender com alguém. Não importa com quem. Cada situação que é colocada diante de mim, ela pode me trazer um aprendizado. Isso é a obra da humildade. É quando você trabalha a sua humildade. Vou desligar a caixa. A bateria dela que caiu. Aí, a partir daí, você troca aquele criticar pela gratidão, né? Graças a Deus, eu fiz uma doação hoje. Você começa a inverter as coisas. Você começa a inverter. A gente não precisa ter vergonha dessa recompensa da gente. Foi merecido. Você está evoluindo, você percebe a sua evolução, você percebe que você está melhorando, você percebe que você entra em outras situações que no passado, não muito distante, você ia perder a cabeça, ia prejudicar alguém, daí você vê, não, mas hoje eu não sou mais essa pessoa. Hoje eu mudei, graças a Deus. E aí você começa a perceber o que você está crescendo, né? O que você está evoluindo. Você começa a perceber a evolução em você. É isso mesmo. Bom, vamos fazer a nossa leitura, né? Para a gente continuar aqui. Vou botar a câmera. Então, continuando no item 11. E vós, todos os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será que preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegarias como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés foi sobre o Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazeis como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplo de todas as virtudes, e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós
com suas paixões, fizestes um Deus ao vosso gosto, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Excelente comparação que ele fez aqui com a história lá do bezerro de ouro, né? Quando Cristo afasta um pouco, fica um pouco, demora um pouco mais para retornar e eles começam, Moisés. Eles começam a adorar aquele bezerro, fazer negócios, vender a fé. E nós não estamos fazendo isso hoje? Quantos não estão vendendo a fé por aí? Criando um Deus ao seu bel prazer para manipular as pessoas. Vendendo um pedacinho do céu. E por aí vai, né? E por aí vai. Então ele começa falando exatamente isso. Bom, injustiças existem no mundo? É difícil, às vezes, ver a justiça nesse mundo, né? É tanta injustiça que às vezes a gente tem dificuldade de achar a justiça. E ela está bem escondidinha por aí. Mas Deus está vendo tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe do que somos capazes. Inclusive as injustiças que somos capazes de cometer. E Ele sabe como Ele vai fazer para que nós possamos nos corrigir. A evolução está acontecendo, gente. O mundo está evoluindo. Quer a gente queira, ou quer a gente aceite, ou quer a gente não queira e não aceite, vai acontecer evolução. Quer a gente estude para passar para a 6ª série, quer a gente continue na 5ª série, a evolução vai acontecer. A marcha do progresso. A marcha do progresso é inevitável. 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 Então, tem justiça sim. E a principal justiça é a justiça de Deus. E ela não falha, nunca, nunca. Ela é misericordiosa. Ela te dá oportunidades para você evoluir. Mas jamais falha. Jamais. Então a gente vê muita injustiça dos homens. Entre os homens é difícil de enxergar a justiça? Sim, porque nós somos muito mais imperfeições que perfeições. Óbvio. E aí ele dá a dica preciosa. Quando sofres uma injustiça, qual que é o primeiro sentimento que vem? Deixa essa pessoa. O que é dela está guardado. Bem guardado. Não é? Vingança é o prato que se come frio. Né? As famosas frases. Espera, vai chegar essa hora, seu momento, aquela raivinha lá dentro de você. Comer. Aí acontece algo com a pessoa que te fez injustiça, você bate palma. Tá vendo? Deus tarda, mas não falha. Olha lá, tá pagando pelos erros. Aí eu volto quando eu falei da humildade, do julgamento, que é o que ele fala aqui. Quem sois vós para julgar? Enquanto que eu vejo alguém que tem um defeito que me chama a atenção e eu aponto o dedo para essa pessoa, é porque eu acho que eu não tenho aquele defeito. É o orgulho falando, eu sou melhor que aquela pessoa, eu não faço isso. Talvez não naquele contexto, mas em um outro contexto você faz aquela mesma imperfeição. Escorrega no mesmo sabão. No mesmo sabão, só que num outro contexto. Então você não enxerga que aquela imperfeição que te causa tanta revolta na pessoa, que te faz julgá-la, em algum outro momento, em alguma outra área da sua vida você tem ela. Dá um exemplo bobo aqui, prático, rápido. Você olha para uma pessoa, nossa, meu Deus, olha lá, casa do fulano, que pessoa desorganizada. Aí você está julgando,
apontando o dedo. A pessoa é toda bagunçada. As coisas eu guardo tudo no lugar, tudo certinho. Tá, pode ser que com os objetos você seja organizado. Talvez lá com o seu armário, na sua mesa, nas suas gavetas, você seja organizado com as suas coisas materiais. Mas e na sua vida familiar? Você é uma pessoa organizada? E na sua vida financeira, você está organizado? Percebe que em outro contexto, você também é desorganizado. Talvez com os objetos? Não. Mas com a sua vida financeira, você está devendo um monte de gente, não consegue pagar, está no vermelho, cheque especial, e não consegue sair daquela luta ali financeira, daquele sofrimento. Né? Então, a essência do problema, todo mundo tem, né? Todos Só que cada têm. um com as suas miríades. Resumindo, todos somos farinhas do mesmo saco. Tudo do mesmo patamar. Diga. Se nós enxergamos no outro todo o defeito que possuímos, nós só enxergamos no outro também as virtudes que possuímos. Aí dá você analisar como é que está a sua situação. Se você não vê muita virtude nos outros, você também não possui. Se você só vê defeito, a sua situação está crítica. Exatamente. Então, realmente, dá para você fazer uma análise crítica da sua situação, sabe? Exatamente. Assim como as pessoas têm defeito, todas elas, em algum momento, têm uma Tem qualidade. Todos têm. Sim. Todos têm. Todos têm, né? Porque nós já estamos num grau evolutivo. Nós não estamos lá na era primitiva dos instintos, hein? Seres humanos que foram seres que fomos criados puros e ignorantes. Nós já não somos puros, não, simples e ignorantes. Nós não somos simples e ignorantes. Nós somos, já adquirimos uma experiência, já amadurecemos um pouco, aprendemos algo, então já desenvolvemos algumas virtudes aí, né? Então todos temos virtudes e também temos imperfeições. Ah, mas enxergar a virtude é chato, legal enxergar você. É chato. Assim que a gente é. Verdade, é isso mesmo. Ah, vou ver que o outro lá é bonzinho, que o outro faz caridade. Não, quero ver o bicho pegando na família dele e falando mal do fulano. É isso que dá mídia, isso que causa, isso que dá ibope, isso que traz seguidores, né? Hoje em dia, na era dos seguidores. Então, tudo de errado que a gente vê na pessoa, a espiritualidade chama-se espelhado. Porque É o tudo que espelho. você vê, você está se vendo. Exatamente. E se você vê o bem no outro, é porque você também contém esse bem. Isso, exatamente. Você tem olhos para ver aquele bem, porque ele existe em você. É porque a gente está na frente do espelho, Isso. quando vê os outros. Né? Joana de Ângeles fala, tudo que é colocado ao seu redor é apenas para a evolução de ti mesmo, a tua evolução. Lembrando de Madre Teresa de Calcutá, ela dizia, eu procuro ver no meu próximo Jesus. Olha isso, gente. Olha que maravilha isso. Procuro ver no meu próximo Jesus. Olha que lindo isso. Que lindo. Muito profundo. Dona Generosa, pode falar, minha irmã. É no livro Paulo e Estevão, quando Saulo de Tarso ia a Damasco em busca de Ananias para puni-lo, prendê-lo, aí ele caiu do cavalo. Ali ele tinha orgulho, vaidade, prepotência. Aí depois nós sabemos o que aconteceu. Ele levantou, cego, para mudar a sua vida. Aí Emmanuel diz assim, que ele diz assim, Senhor, que queres que eu faça? Aí Emmanuel disse assim também, o orgulhoso morreu. E ali naquele momento nascia o homem humilde e trabalhador, que ajudou a expandir o Evangelho de Jesus. Viu? Do orgulho ele já passou para a humildade. E foi num tombo só, né, Dona Generosa? O símbolo da revolução. Passou do orgulho para a humildade num tombo só. De um momento para o outro. É Emmanuel que fala. Obrigada.
Eu que agradeço. Deu para vocês ouvirem, pessoal, que está no computador aqui agora o áudio? Então, literalmente, Saulo caiu do cavalo. Caiu do cavalo o seu orgulho, caiu do cavalo a sua arrogância, caiu do cavalo a sua cegueira, tanto que ele ficou cego. É a cegueira espiritual A dele. cegueira espiritual dele que reverberou no corpo. E quando ele abre os olhos para a verdade, ele se abdica e ele se despe do orgulho, se despe da arrogância, e ele passa a ter a humildade de perceber e entender Jesus. Com a mesma força que ele odiou, que ele amou. Ele amou. Então, você pega o Paulo de Tarso como símbolo da renúncia no planeta. Exatamente. O símbolo da renúncia. É o símbolo da renúncia. Então, quando a gente acha assim, nossa, é muito difícil, eu lembro do Paulo de Tarso, não é difícil, mas não é impossível. O Paulo de Tarso conseguiu numa vida. Num tombo só, ele reverteu tudo. Reverteu tudo. Quiçá a gente pudesse fazer isso, né? Se a gente, no primeiro tombo que a gente levasse, a gente fizesse essa conversão tão grande, assim, dentro de nós. Mas a gente é aquele burrinho empacado, que não quer sair do lugar, nem pode dar chicotada, pode empurrar, mas ele fica ali. Mas uma hora ele vai ter que andar. Uma hora ele vai dar um passinho. Nós melhoramos muito. Uma hora ele vai... Paciência, né? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Na É medida eternidade, que né? você pegar e despertar, a gente consegue. Gente, Vai dar vontade da pessoa. Isso. Vontade de mudança. isso. Você vê, ó, olha só que legal. A gente tem aqui, dos exemplos citados aqui hoje, né? A gente tem um Públio Lentulus, senador de Roma, que teve a chance de fazer essa mudança na sua vida, assim, num estalar de dedos, porque ele encontrou o mestre, e ele poderia ter feito isso, mas o orgulho dele o impediu, e te trouxe mais de 2000 anos de sofrimento. Né? Não porque ele negou Jesus ali, pelos erros que ele vinha cometendo. E Jesus, naquele momento, quando Jesus deu oportunidade para ele, se ele aceitasse Jesus no coração, ele ia mudar tanto a vida dele, que ele ia evitar esse tempo todo de sofrimento. Não é que ele foi punido por Jesus e ficou 2000 anos sofrendo porque ele negou. Não, não é isso. É que se ele aceitasse, ele evitaria pela linha de conduta que ele estava tendo até ali. Aí ele daria uma guinada no caminho dele e evitaria todo o sofrimento que ele passou. Sem contar que ele foi orgulhoso 2 vezes. Né? Porque quando ele chega em casa dele, na casa dele, a filha dele está curada. Está curada. Assim, Mesmo assim, ele ainda titubeou, né? E aconteceu tudo que aconteceu com ele, com a esposa. Bom, e aí, pegando outro exemplo dado aqui também, de Saulo, que se transformou em Paulo, e olha que ali Jesus já não estava mais, não foi a presença física de Jesus, né? Foi a presença espiritual de Jesus para ele, que ele cai daquele cavalo e ele entende, e ele vira a chavinha. Dois exemplos antagônicos ali, de contatos íntimos com Jesus, num momento crucial na vida deles, onde um permanece no sofrimento e o outro busca. Ele sofre, né? Paulo de Tarso sofreu muito depois, né? Causa e efeito, né? Porém, como ele ascendeu, e quando ele desencarna, como ele ascendeu. Ele morreu apedrejado? Esqueci. Foi decapitado, né? Decapitado. Foi se não me engano, decapitado? Eu achei que foi apedrejado. pelos exércitos romanos. Ele ficou preso muitos anos, né? Estevão que foi Apedrejado foi Estevão. Bom, olha os apóstolos. Pessoas comuns, como nós, pecadores, né? Pessoas que erravam, pessoas que tinham lá muitos defeitos, muitas imperfeições da alma, imperfeições morais, que eram seres comuns, pessoas comuns, que Jesus foi trazendo eles, olha a obra que deixaram. Principalmente depois que Jesus se foi,
quanto eles contribuíram para o projeto evangélico de Jesus, se tornando homens santos. Olha, que virada de chave, né? Essa santidade, não é que eles deixaram de ter imperfeições, mas eles se acenderam tanto, se conectaram tanto com Jesus, que eles se corrigiam. A reforma íntima foi brusca neles ali, numa reencarnação, uma. E nós estamos aqui, pelejando. Reencarna, e está cometendo os mesmos erros a cada reencarnação. Mas a gente está aprendendo aos pouquinhos. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse trecho, e é uma coisa que eu sempre penso, é quando ele fala, e é uma coisa para a gente pensar, se Jesus voltasse hoje. A gente parou para pensar, eu estou em casa, ela bate na porta, o cara falou, oi, eu sou Jesus, e aí? Você vai acreditar? Não vai, ninguém iria. Mas é uma coisa para a gente pensar. Se ele voltasse hoje, como é que seria? Como é que é? Eu li um livro, eu esqueci o nome do livro agora, gente. Faz muito tempo que eu li. Não consigo lembrar agora o nome. Se eu lembrar, eu falo nos grupos lá. Tem um livro que faz essa reflexão, imaginando como seria a volta de Jesus nos dias de hoje, nos tempos modernos. E ele até cria um personagem, que é a reencarnação de Jesus. O personagem, eu lembro o nome, chama Antônio Almeida. E ele não é uma pessoa pobre, miserável, como ele veio da outra vez. E ele tem acesso a algumas classes sociais mais altas para levar a palavra. E no livro vai falando isso. Essa negação. E ele chegando e querendo mostrar novos caminhos. Ele queria desenvolver se eu não me engano, um projeto que ele ia dar palestras, ia levar a palavra para muitas pessoas. Mas assim, ele encontrou 1 milhão de obstáculos. Ninguém dava valor, ninguém acreditava no potencial dele, sabe? É muito interessante essa reflexão que o livro faz em cima dessa perspectiva que falou aqui, que você relembrou muito bem. O livro não é Provavelmente, quando ele voltar, não? Eu acho que sim. Eu li esse Eu acho que sim. Faz muito tempo que eu li. Fala, Jorge. Ô, Elton, a gente sempre fala em Jesus voltar, a figura de Jesus encarnada num ser humano, né? Num homem ou numa mulher, como às vezes falam hoje, já tivemos alguns exemplos no cinema. Mas se Jesus já voltou, Elton, e a gente não conseguiu vê-lo, se Jesus voltou nos desvalidos, naqueles que necessitam de caridade, nos nossos irmãos tem menos condições, e a gente não esticou o braço para ele, como a gente não faria para Jesus se fosse uma pessoa pública, como a gente falou aí, né? A gente tem o Espiritismo trouxe para nós essas verdades, e a gente está aí até hoje batalhando para conseguir fazer alguma coisa. E se Jesus veio e a gente não conseguiu enxergá-lo, porque a gente não consegue ver com amor o nosso próximo. Jesus, às vezes, não vai ser uma pessoa física, às vezes Jesus vai ser as nossas ações perante o nosso próximo. Exatamente. A gente fica vendo. E eu ainda complemento essa reflexão sua, porque Jesus pode ter se manifestado várias vezes desta forma, até mesmo para nos colocar diante de uma prova, né? Mas eu ainda aprofundo mais. Eu digo, sem medo de errar. Isso eu acredito mesmo, isso é uma crença minha, faz parte da minha fé. Na verdade, Jesus nunca foi embora. Ele continua aqui entre nós. A gente está disputando. As religiões ficam aqui. A disputa da verdade. Quem tem a verdade, quem está certo e errado. Tudo isso é fruto de quem? Orgulho. Por isso ele falou que não vinha trazer a paz. A gente não para ver que o outro ali daquela religião a mesma coisa. Mas a gente não. Tá falando a mesma coisa. Exatamente. Só porque tem uns rituais diferentes, né? Ele está entre nós, gente. Eu faço muita brincadeira lá com a minha senhorinha. Eu nunca vi ter tanto seguidor
eu trabalho aqui na Pia de Campos. Mas todo dia aparece no telefone da campainha de auxílio. Certo. Aí eu brigo muito com ela. Aí ela escuta, eu tô na campainha, eu falei, pedinte, já fui lá na cestinha da senhora, já vi, vai que é Jesus. Vai que é ele, né? Nunca se sabe. A senhora vocês me fizeram lembrar do Alto da Compadecida. Ele vai lá com a mãozinha. Pega uma bolacha, você deu uma coisa. Vai que é Jesus. Vai que é Jesus. Tá vendo? A gente é tão imperfeito que a gente precisa disso para fazer caridade. Não tinha que precisar disso. Né? Não tinha que precisar de achar que era uma prova. A gente deveria fazer da alma, da vontade de querer ver bem o próximo. Porque foi isso que ele ensinou. Né? Dona Generosa, diga. Emmanuel diz que Jesus nunca afastou da terra. Ele está aí, lenindo dores, amparando nas trevas, os obsessores, os obsidiados. E Jesus está conosco. Jesus não precisa voltar. Ele está comigo, contigo, em cada coração. Isso aí, ele está entre nós, porque ele prometeu. Ele não disse, onde estiver 2 ou mais pessoas, ali eu estarei. Gente, ele está. Ele não foi. É a fé, né? É a fé. É a fé. Fala para mim, quando a gente estava irradiando, que eu falei assim, receba o abraço de Jesus, você não emocionou? Algo diferente, você pode nem ter emocionado muito, mas algo diferente mexeu você aí dentro? Ele está, gente. Ele está. Para quem do Espiritismo, que conhece a base do Espiritismo, Espírito da Verdade, que ditou a maioria não, mas boa parte dos ensinamentos para Kardec, foi ele, Espírito da Verdade, o próprio Jesus, que trouxe um monte de esclarecimentos. Primeira página do Evangelho, um prefácio, é um texto dele. Dele. Ele está. E muito mais presente na nossa vida do que a gente pode imaginar ou que a gente pensa. Muito mais presente. Agora ele está aqui. Nós estamos aqui estudando a palavra dele, o Evangelho. Os ensinamentos dele, ele está aqui agora, conosco. Nós estamos reunidos em nome dele. Em nome dele. E ele prometeu que ele estaria onde tivesse 2 ou mais pessoas em seu nome. E ele seria uma pessoa de falhar com as suas promessas? Vocês acham que ele falharia com as suas promessas? E quando fala 1 ou mais pessoas, nós não podemos esquecer que não é encarnados. Você pode estar sozinho e mais pessoas desencarnadas. Porque tem gente que fala assim, eu não vou fazer o culto não, porque eu sozinho, eu falo, como sozinho? Aqui tem milhões de espíritos precisando de auxílio. Lê em voz alta, não fica lendo só assim não, tem muitos que precisam de ouvir, né? Exatamente. Quem falou que é só encarnado que está ali? Encarnado também. Boa. Exatamente. Bom, pessoal, chegou a hora da gente encerrar. Vamos quando a Marcela participava. Foi igual a menina. Mas é bom demais entrar em contato com Jesus, né? Como que a gente entra em contato com Jesus? Desse jeito. Entrando em contato com o seu ensinamento, com o seu evangelho. A gente está em contato com ele. Muito mais próximo do que a gente pensa, né? Então vamos preparar para a gente fazer o encerramento. Então eu convido você a trazer novamente o pensamento para agora e trazer a gratidão. E dessa vez vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma noite abençoada em contato com Ele. Esse grande amigo, esse grande mestre
que veio para nos mostrar o caminho, que nos ama incondicionalmente. Vamos agradecer por isso, por essa noite de bênçãos, de estar em contato com Ele agora, neste instante. Então, agradeça agora, do fundo do seu coração. Nós vamos novamente irradiando a nossa luz interior. E essa nossa luz vai se expandindo novamente através da gratidão, irradiando de cada um de nós. E ao irradiar a nossa própria luz, nós voltamos a nos conectar uns aos outros. E nessa conexão que fazemos uns com os outros, nós nos conectamos aos nossos amigos superiores, benfeitores espirituais, anjos guardiões. E, obviamente, nos conectamos mais proximamente, mais intimamente a Ele, esse grande amigo, esse grande mestre. E nós vamos agora trocando recursos, impressões, sensações de bem-estar, de paz, recebendo dele esse amor infinito que percorre na alma, no coração de cada um de nós, porque estamos conectados a Ele. Nessa conexão que fazemos com Jesus agora, recebendo o amor infinito que Ele emana para cada um de nós. Nessa sensação de plenitude que vai tomando conta do nosso ser. Nesse abraço que vamos recebendo dele agora. Com tanto amor. Trazendo tudo o que nós necessitamos para a nossa alma, para o nosso corpo. Recursos como amor, plenitude, cura. Tudo isso vai tomando conta de cada um de nós. E nesse processo maravilhoso e abençoado com Jesus, nós formamos essa corrente de luz e usamos da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, para direcionar essa corrente de luz ao alto, ao firmamento, para que essa luz possa ir em direção aos nossos guardiões do planeta Terra, que fazem parte do exército dos benfeitores do Cristo, da legião das irmãs de Maria. E esses abnegados espíritos iluminados e superiores recebam agora a nossa corrente de luz mais sincera, que possam potencializar essa luz devolvendo para o planeta em forma de chuva de bênçãos. Gotas de esperanças, luzes de esperanças que possam cair sobre todo o planeta, atingindo todos os nossos irmãos em humanidade. E essas luzes, essas gotas de esperança, levem o conforto, a força, para que nossos irmãos que estão em sofrimentos continuem lutando para se melhorarem, para superarem todas as provações em que enfrentam. Especialmente os nossos irmãos que hoje estão nas zonas de conflito, no desespero da guerra. Os nossos irmãos conterrâneos passando pelas provações, desastres e catástrofes do Sul, que eles tenham a força para recomeçar suas vidas, a fé viva em Deus, que vão conseguir superar toda essa tragédia, recomeçando e construindo uma vida ainda melhor para cada um. Aos nossos irmãos que passam pela maior pandemia do planeta, que é a da depressão, enfrentando grandes desafios na sua própria mente, na sua própria alma, que essas luzes levam o conforto, levem o conforto necessário para cada um deles. E em especial, nós pedimos para os nomes da nossa lista de oração. David de Paula, Pamela Cristina, Yuri Leal, Walter Barcelos, Sônia Beatriz,
Waltercide Simão, Marta Maria, Ana Clara, Patrícia Beatriz, Luca Arantes, Francis Pedroso, João Bessim, Giovana Leonardo, Alexandre Roberto, Perpétua Maria, Leonice Fernandes, Iraci Gomes, Sebastiana Teodora, Janice Queiroz, Marcelo Pires, Natália Queiroz, Benigno Bebiano, Henrique Mendes, Domingos Ferreira, Igor Santos, Cílio de Oliveira, Gledes Dalci, Sônia Lacerda, Daniel José, Cimeia Dias, Teófilo Arantes, Sônia Delfina, Karina Ribeiro, Virgínia Aparecida, Simone Terezinha, Maria Lucinda, Isabel Aparecida, Eduardo Porcati, Vicente de Paula, Nadira Guiar, Samuel Mendonça, Maria Paula, Roberta Cristina, Cláudio Roberto, Antônio Martins, Nilda Maria, Antônio Dias, Marcela Natália, Denise Aparecida, Antônio Dias, Ronaldo Sérgio, Carlos Henrique, Maria Margarida, Luiz Carlos, André Oliveira, Giovana Aparecida, Lívia Selma, Durval Cardoso, Alessandra Farnese, Marco Eduardo, Paulo Henrique, Melina Barbosa, Vitor Gaspar, Ana Clara da Silveira, Daniela Martins, os nossos irmãos desencarnados, José Baltazar dos Reis, Dirce Souza, Joeci Evangelista, Getúlio Moreira, Letícia Vendramini, Gilberto Lopes, Leila Maria, Vilva Birelli, Maria Célia, Brígida Aparecida, Antônio de Oliveira, Maria Terezinha, Dornelis Gomes, Sebastião Ferreira, Adriana Ferreira, Valtuídes Gomes, Ivo Gomes, Lenir Rodrigues, Francisco Rodrigues, Vanderlúcia Valeriano, Íria Maria, Reci Lima, Aparecida Donizete, Antônia de Oliveira, Maria Cecília, Eurípides Fernandes, Ciro de Oliveira, Enedina de Oliveira, Júlio Cândido, Selma Jaqueline, Marcos Fernando, Davi Thomas, Reginaldo Rodrigues, Diniz de Souza, Isidoro Cavalcante, Eralma Carleto, Maria do Carmo e Maria das Neves Marques. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis. Em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos por-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado. E que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Jesus possa amparar, abençoar cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Dito isso, vamos agora, encerrando. Quem quiser continuar com a gente vai fazer a leitura das psicografias que a gente recebeu hoje. Só ligar, cara. Isso vai dar certo. Então, vamos para os desenhos primeiro, né? Boa noite a todos. Boa noite. Ó,
Desenhar essa flor. Vou mostrar lá. Uma flor. Aí depois desenhar uma jarra. Hã? Você viu, né? E aí você não desenha e manda pra mim, entendi. Nossa, a água está fluidificada, gente. Ó, as energias, ó. Tá vendo? Ó, uma jarra com água fluida, tá? E fizeram esse aqui. Esse aqui o pessoal lá de dentro viu. Um caminho, lago, uma árvore do lado, sol. Mas não. Vamos lá. Primeira mensagem. Meu querido, seu pai Paulo ainda está em tratamento. Ainda não tem permissão para vir deixar suas palavras. Mas quando puder, traremos aqui um forte abraço de um amigo. Esse outro aqui é um puxão de orelha. Queridos amigos desta casa, o culto no lar é importante para saber que sua casa fica protegida. Esse microfone está quase na minha testa. É importante para saber que a sua casa fica protegida. Nós, amigos, passamos lá para fazer a limpeza espiritual da sua casa. Então, além da reforma íntima, gostaria de pedir que cuidem dos seus lares. André. Tinha que ser, né? Esse aqui pegou uma caneta dourada. Jesus amado. Minha querida neta, a nona tem muitas saudades de todos. De fazer as comidas, mas já faz muito tempo que vim para o plano espiritual. E até aceitar que a vida continuava, foi uma caminhada longa. Acompanhei suas mudanças e sei a mulher que você se tornou. Tem 3 guris lindos, meus bisnetos. Saiba, minha neta, a vida pode trazer dificuldades, mas é para nosso aprendizado. Lembre-se que na sua fé, a sua fé não te desamparará. Estou muito emocionada e muito feliz de poder escrever para você. E que sempre que posso, vou vê-los sempre. Saudade de todos. Um forte abraço com amor, nona. Esse aqui fez um desenho de um rosto. Alguém sabe quem é? Eu acho que é para ela. Eu vou entregar. Para mim? Não. Para Marinês. Minha querida mãe, se cuida. Pare de chorar. Eu estou bem. Te amo para sempre. Isso não assinou. Não assinou? Não. E acabou. O desenho toma tempo. Tudo bem? O primeiro é para Maria de Fátima. Maria de Fátima. Maria de Fátima, sou eu, minha filha, que venho hoje trazer algumas palavras de conforto a vocês, minha família amada. Depois de tantos anos, estou sentindo pronta para conversar um pouco com todos. A minha tarefa, desde que cheguei aqui, é me refazer das mazelas que construímos quando estamos encarnados. Acumulamos tantas coisas e amontoamos bens materiais para chegar aqui de mãos vazias. Achamos que o esforço que temos no dia a dia, com os trabalhos domésticos e fora deles, é o suficiente para construirmos nossas grandezas pessoais.
os dias corridos e momentos breves que reservamos para aquilo que é essencial à vida são gastos de forma tão breve que não dá tempo de realmente colocar em prática aquilo que realmente importa. Por isso, foram necessários anos e anos para começar a perceber e praticar sobre os nossos valores humanos, ou seja, os nossos valores morais. O autoconhecimento, meus queridos, é um estudo importante de fazer quando encarnados. Venho aqui hoje para aconselhar vocês sobre o tempo gasto. Repense. Repense e organize melhor o que é importante para vocês. E principalmente o que não pode ser levado quando no momento do desencarne. De que forma vocês pretendem chegar, ou melhor, retornar à pátria espiritual? Aproveite os anos por aí para organizar os seus valores, para que quando estiver por aqui, não tome tanto tempo para entender o que realmente importa. Sinto saudades eternas, sinto saudades de muitas coisas. Quero dizer que estou estudando e tendo mais lucidez das minhas ações. Agradeço as orações. Ela tem sido um combustível para continuar tendo forças de me conhecer. Queria muito rever vocês. Guarda-me em seus corações e sejam merecedores desta vida que receberam de presente. É um teste muito válido que ganhamos. Dê um abraço em meus amados netos, daquela que um dia foi guardiã de todos vocês. Flora. Conhece? Flora? Flora? Não. Tem outra Maria de Fátima. É outra Maria de Fátima. Deve ser outra aqui, viu? A outra mensagem é sobre perseverança. Quantas lutas são traçadas no decorrer de nossas vidas? Quantos desafios são lançados no dia a dia para testar o nosso comportamento? Quantas entraves precisamos para prestar atenção em atos simples? Por que precisamos de tantas lições e obstáculos na vida para aprender a ser pessoas de bem? Porque temos tantas dificuldades de simplesmente prestar atenção em nossos comportamentos e então começar a fazer algo a respeito? Parecemos seres com cabresto, esperando sempre um cutucão para reagir, para fazer algo. Ó o burrinho. Onde podemos tirar forças para mudar? Nos exemplos missionários que tivemos na Terra, nos dedicados irmãos que enfrentaram momentos difíceis, sombrios e dolorosos, mas que tiveram a fé, a confiança e a certeza de que o bem é maior que todo o mal recebido. Garante a perseverança de estar sempre pronto para lutar e levantar, não importa o tamanho da queda que teve que levar. Faça, irmãos, deste desafio e lutas diárias um ensinamento para suportar dores maiores que possam ser necessárias para o seu progresso. Não coloque um peso maior em algo que pode gastar tempo para resolver, mas que é, com certeza, fácil diante de tantas outras que foram necessárias em tempos remotos. Faça da confiança e da perseverança um objetivo diário para suportar as suas dores, em silêncio e trabalho constante. Não pense que as coisas ficarão fáceis. É preciso
que uma avalanche chega para moldar seres fortes e leves em espírito. De um amigo que gosta de contar algumas verdades para irmãos que desejam iniciar a sua batalha para o progresso. Nossa, né? Quem falou que você faz? Ninguém. Né? Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Vamos lá. Na correria da vida, não deixamos nada para trás. Não devemos nos apressar e nem ter medo, ou receio das dificuldades e percalços. Não se limite em pensar só em si, pois podemos nos perder no nosso ser e na turbulência e dificuldade da vida. Não se amoleça perante os percalços. Levante, volte a lutar, pois não podemos perder a fé em nós mesmos e nem esquecer nossa essência divina. A vida é uma arte, uma pintura em uma tela, água e óleo. Quem dá as pinceladas somos nós mesmos e mais ninguém. E nesse trabalho artístico de pinceladas, inspirações, trabalho e amor, construímos a tela de nossas vidas. Do trabalho árduo surge essa bela pintura. No início de tentativas, fracassos e sucessos, nos esforçamos para tornarmos melhores. Pinturas pitorescas e nebulosas são descartadas, mas o aprendizado para a criação de uma obra-prima requer esforço e aprendizado constante. Aprendemos com nossos erros. Chegamos em certos patamares com esforço, disciplina, amor e beleza com a vida. Para nos tornarmos protagonistas desse espetáculo que é a vida, temos que arregaçar as mangas, preparar as tintas e deixar fluir nossas escolhas e começar a pintar. Só com a iniciativa que chegamos ao espetáculo que começamos. Tudo começa com a força de vontade, de levantarmos da cama e querer fazer diferente. Tudo começa pelo desejo constante de mudar, arriscar a buscar o novo. Nesse medo e angústia de saber o que nos espera, só temos uma certeza: a certeza de começarmos. De errar, levantar, a certeza de começarmos, de errar, levantar, acertar, aprender com erro, evitar errar novamente, auxiliar o outro com a sua pintura. Por que não? Ele precisa de ajuda para fazer da vida dele um espetáculo. Não estamos sozinhos nessa grande escola artística, nos movimentos sociais que chama vida. Com mestres, professores, amigos, familiares, enfim, pessoas designadas para o auxílio fraterno, com seus irmãos a desempenharem seu papel perante o amor de Cristo e refazimento da alma. Aqui me despeço, nessa incrível jornada que se chama vida. Irmão Christopher. Como é que chama? Christopher. Christopher. Sei lá, não sei escrever isso, não. Na tecelagem da vida, no âmago da alma, encontramos os elementos necessários para o refazimento energético. Se tudo gira em torno de energia, pelo aspecto subatômico, percebemos que uma excitação energética promove os elétrons para camadas superiores. Não conte com esse acúmulo de energia. O próprio elétron retorna ao seu estado fundamental. Em troca, doa sua energia, que recebeu com uma dádiva, sem nada em troca. Somente aí percebemos que o sistema
que necessita de conservação de energia, mesmo caótica algumas vezes, é necessário o restabelecimento do equilíbrio dinâmico. Porque não imitamos a vida e buscamos o nosso equilíbrio energético, porque ficamos presos a pensamentos mesquinhos e pouco produtivos, desestabilizando os nossos centros de força no equilíbrio orgânico, sendo do nosso próprio corpo uma luta para restabelecer essas descargas energéticas. Vale a pena sofrer assim, sem necessidade, por pouco. Por pensamento, uma atitude e uma falha, nos desequilibramos. E só no fim, com humildade, devemos retornar ao equilíbrio e aos nossos centros de força mental, ao equilíbrio orgânico e emocional, pois no fim não importará em estar certo ou ter razão, se estamos destroçados e doentes, se estamos desesperados e angustiados. Quando vê esses pensamentos, emoções e sentimentos pouco nobres, não permita que invada o seu ser, pois o equilíbrio e a paz interior só depende de nós, do nosso ser, da nossa essência. Desequilibrou? Retorne para a paz, para a sua paz interior. Medite, ore e reflita sua vida. Até no desespero, na angústia e na cólera, podemos nos reequilibrar nessa essência. Não agrida seu corpo físico. Por isso, pode acarretar uma doença severa, que nós mesmos buscamos. Sua mente pode adoecer. As doenças mentais como depressão, síndrome do pânico, burnout e outras de rol de doenças psíquicas começam de um desequilíbrio, uma angústia, um medo, uma fraqueza, uma falta de confiança em si, um estresse no trabalho, em casa, pela carga psíquica, pode desequilibrar não só você, mas todo um ambiente. Podemos influenciar negativamente as pessoas com nossas emoções, nossas palavras e atitudes, mas podemos influenciar positivamente a vida de alguém com falas, com risadas, atitudes e orações. Como eu disse, somos geradores de energia psíquica, com desejos, pensamentos, propósitos e fé. Pois sempre quando acreditamos em nós e em Deus, nosso Criador, com humildade, sabedoria e benevolência, nos criou simples e ignorante, e com livre-arbítrio. E assim, com nossas atitudes, traçamos nossa história. Que Jesus ampare a todos, muito amor. Irmã Sheila. Nossa, que coisa linda, velho. Essa aqui é legal. Invista em você. Eu acho que até é legal que... Presta atenção, isso é um jogo de marketing. Invista em você. Invista em sua vida. Você já pensou nesse grande negócio? Não perca tempo. E essa é chance única. Cadê sua alegria? São os últimos lotes de benevolência e amor. Se quiser, dividimos infinitas vezes, com trabalho e dedicação. Então, não perca tempo. Aproveite agora mesmo essa grande oportunidade da vida. Você já pensou em realizar esse seu sonho Você já pensou em realizar seu sonho de uma vida nova? Já pensou em ser feliz? Para mais informações, nos procure no Central de Atendimento do Céu. É só orar, que recebemos vossa ligação de prontidão. Esclarecendo todas as vossas dúvidas, tá? Temos nossa Central de Atendimento Laços Fraternos. Lá você encontrará várias oportunidades de encontrar o seu lote de vida tão desejado.
Não perca tempo. Para os trabalhadores de última hora, ó, oferecemos um belo brinde com muito amor. Para adquirir esse tão sonhado plano de sua vida. PS, estou à disposição, 24 horas. Só telefonar ou para o horário. Irmão Cícero. Eu achei que era o Silas. Aí ele falou para mim escrever irmão Cícero, viu? O Cícero Silas. O Cícero. Eu perguntei, falou irmão Cícero. Cícero. Gente, maravilhoso, né? Alexandra não tem nada, não. Não, Alexandra não ia. Eu posso falar um pouquinho? Pode, claro, por favor. Então, a 20, eu estou muito emocionada. Se quiser vir aqui também falar, pode falar, fica à vontade. Boa noite a todos. Né? Boa noite. Eu estou muito emocionada aqui de receber uma carta da minha nona. Há 28, 27 anos atrás, eu estava muito triste. Não sabia mais o que fazer da minha vida. E ela viu isso, né? Ela já não estava mais com nós, já fazia anos. Ela e a irmã dela, a tia Guilhermina, ela é tia da minha mãe, né? Foram no meu quarto. Eu estava dormindo. E eu senti elas. Elas falaram que iam me ajudar. E elas chegaram no meu quarto, eu escutei elas falar assim, nós precisamos ajudar, ela está sofrendo demais. Ela não merece isso, esse sofrimento. E naquilo eu acordei, eu sentei na cama e eu não vi mais nada, não vi elas. Mas eu reconheci a voz. Daí, se passaram meio ano, eu conheci o Lauro, meu marido. Num lugar onde eu nunca imaginei ia morar. Fui morar no interior, no centro do Paraná, chamado Mato Rico. Um lugar, pensa no lugar feio. Multiplica por 1000. É o lugar que eu fui. Então, encontrei o Lauro lá, que ele também não era de lá. Ele foi para lá, e eu vi ele e falei que eu ia casar com ele. E ele não me conhecia ainda. Em 3 meses nós casamos. Isso faz 25 anos. Esse ano vai completar 26 anos, né? Então eu agradeço muito a minha nona, eu sei que foi ela que me ajudou. E eu sempre sinto a presença dela. Talvez não demonstre, mas eu sinto. Parabéns. E é a letra dela. É a letra dela? É a letra dela, eu reconheci. Parabéns. Ela escolheu a caneta, que eu tava de lápis. Ela falou, não, você vai pegar a caneta. Tá bom, entendi. E aí escrever de rosa, e a caneta não funcionou. Ela falou, você vai pegar essas canetas. Eu falei, tá bom, já entendi. É por essas e outras, gente, que para mim reafirma ainda mais sobre o Espiritismo fazer parte e ser parte do projeto do Consolador Prometido. Esse afago na alma é maravilhoso, isso, né? Isso não tem preço. Isso tem valor, mas não tem preço. E dito isso, eu agradeço a cada um de vocês pela presença, por compartilhar comigo nessa noite tão especial, tão abençoada. Pessoal da internet, cada um de vocês, fiquem com Deus, que Jesus abençoe cada um. Vocês Boa aqui, noite. Deus abençoe. Gratidão, gratidão. Assim seja. Fiquem com Deus, viu? Boa noite. E a gente se vê.